Está no ar. Gente que Fala. O melhor programa de debates do rádio brasileiro. Gente que Fala. Tem texto e direção geral do jornalista Fausto Camunho. Gente que Fala. Reúne de segunda a sexta-feira formadores de opinião para discutir as principais notícias do dia. Gente que Fala. Tem o selo de qualidade APCOM. Olá, olá! O programa Gente que Fala está começando a partir de agora aqui pela 365, sua rádio de todos os dias, com as imagens do AltV, a TV da internet, nossas redes sociais também no ar, Instagram, Facebook, tem o nosso canal no YouTube e a retransmissão a partir das 10 da noite pela Rádio Cultura AM 990 de Dois Córregos, no Centro-Oeste Paulista e para outras 20 cidades lá da região. O nosso convite é aí pela próxima hora. Você fica com a gente para curtir, comentar, compartilhar a transmissão do programa Gente que Fala nas redes sociais, interaja pelo WhatsApp, fazendo perguntas aos nossos entrevistados. É o 973350038, mais uma vez, 973350038. Quinta-feira, você conhece, é tradição por aqui o nosso espaço no Gente que Fala para o Gente do MPD que Fala. Parceria nossa com o movimento do Ministério Público Democrático. Já vamos agora, eu sou Mauro Friesman, já vamos agora escalar o nosso time, os nossos entrevistados e especialistas que vão compor a bancada de hoje e analisar os temas, debater os temas por aqui propostos. Doutora Bianca Estela Azevedo Barroso com a gente, ela é promotora de justiça em Pernambuco, está em Brasília para essa nossa conversa com a gente. Tudo bem, doutora? Bem-vinda. Obrigada, bom dia a todos, bom dia, Mauro. Agradecer novamente a participação desse programa, né, através do Ministério Público Democrático. Queria cumprimentar também meus colegas de bancada, a professora Jandaraci, o doutor Alexandre, o doutor Marcelo e o Luiz Ferro, que está aqui, né, conduzindo esse programa. Parabenizando, Mauro, por sempre a sua animada condução e dizendo que a pauta hoje está maravilhosa, eu adorei. Vamos lá, muito obrigado pela presença, doutora Bianca, sempre aqui colaborando com a gente, com as suas informações, as suas análises, contribuindo para a formação da opinião da nossa audiência. Também com a gente aqui na nossa jornada de hoje, doutor Marcelo Issa, advogado, cientista político, diretor do movimento Transparência Partidária. Tudo bem, doutor Marcelo? Bem-vindo mais uma vez também com a gente. Muito obrigado, Mauro. É um prazer estar contigo, com toda a audiência, com o doutor Alexandre, do professora Jandaraci, doutora Bianca. Boa tarde a todos. Eu apresento a Jandaraci Araújo, professora e empresária. Tudo bem, Jandaraci? Bem-vinda mais uma vez. Olá, boa tarde a todos. Mais uma vez, boa tarde também aos meus colegas aqui de bancada. Mais uma vez, obrigada pelo convite de estar aqui com todos vocês e boa tarde também para a nossa audiência. E também com a gente, na bancada do Gente do MPD que Fala, doutor Alexandre Barroso, especialista, mestre e doutor em Direito Processual. Ele é sócio fundador da Alexandre Barroso Sociedade de Advogados. Tudo bem, doutor Alexandre? Bem-vindo aqui para a nossa conversa. Obrigado, Mauro. Eu agradeço muito o convite. Estou plenamente disponível para colaborar em tudo que eu puder, tudo que eu for útil. Aproveito também para cumprimentar o doutor Marcelo, também a doutora professora Jandaraci e a minha prima, a doutora Bianca, porque além de ser Barroso, eu sou cearense, eu moro aqui em São Paulo há muito tempo, etc., mas alguma ligação familiar nós temos. Ela é pernambucana, eu sou cearense, enfim. É um prazer estar aqui com a senhora também, doutora. Vamos lá, gente. Nosso primeiro assunto de hoje para análise dos nossos convidados. Vamos falar das fortes chuvas que estão atingindo o Rio Grande do Sul, não é? Isso tudo já resultou em 107 mortes, 136 pessoas desaparecidas. São mais de 232 mil moradores desalojados ou desabrigados em quase 400 municípios. As autoridades federais, as autoridades estaduais montaram uma força-tarefa para retirar as pessoas das áreas de risco, para realizar os resgates. A gente tem acompanhado tudo isso pelas imagens, não é isso? E para o Márcio Astrini, ele é do Observatório do Clima, ele diz o seguinte: a responsabilidade por tudo isso não é exclusiva dos governos estaduais e federal, mas também do Congresso Nacional. Segundo ele, o Márcio Astrini, as tragédias são resultado da falta de adaptação e de combate às mudanças climáticas.
Doutora Bianca, ele diz mais, ele pede a intensificação dos esforços executivos nessa área, critica os retrocessos legislativos e a falta de respostas de emergências em situações de crise. Essa crítica dele aos retrocessos legislativos tem a ver com a tal da passada da boiada, né, que a gente viu ao longo dos últimos anos, nas mudanças aí das regras ambientais e que são nocivas, né, ao meio ambiente e que tem muito a ver com tudo isso que está acontecendo. Sim, sim. Existe assim, eu falo não só em relação ao meio ambiente, mas como a pauta social, socioeconômica em geral, são uns ciclos que tendem, às vezes, a ter retrocesso. Então, a gente tem dificuldade no Brasil de implementar as medidas afirmativas. Por quê? Porque toda vez que se implementa uma medida afirmativa, tem um caráter transitório, apenas para reparar algumas situações, existem normas, e aí vem a questão política do Congresso, que faz com que aquelas normas, de alguma forma, percam a eficácia e elas perdem a validade, e aí a gente não consegue nunca avançar em determinadas questões. E aí eu incluo a legislação ambiental, né? Desde que se aprovou os códigos florestal ambiental e as legislações de licenciamento ambiental, que elas vêm de uma forma mais restritiva, porque é isso, né? A norma ambiental, em regra, você precisa restringir a intervenção do poder público para que a gente mantenha as florestas, não tenha tanto desmatamento, mas aí vem sempre uma legislação que vem abrandar isso, flexibiliza, e o meio ambiente, assim, né, não aceita desaforo, e a gente vem sofrendo toda essa revolta da força da natureza, digamos assim. Agora, tem duas questões que eu queria colocar aqui, que a gente precisa acreditar, a sociedade brasileira acreditar naquilo que a gente aparentemente não vê, né? Só se trabalha depois da tragédia. Por exemplo, uma chuva dessa que o Rio Grande do Sul enfrenta, se fosse em Recife, teria acabado, acho que a cidade e metade do estado, porque Recife vive abaixo do nível do mar, e qualquer chuva normal em Recife já gera um caos. E isso todo ano se repete. E aí se entende como uma grande surpresa. E eu vi uma frase essa semana que diz que todo filme de tragédia, ele começa ignorando uma definição científica. Então, a gente precisa acreditar mais. E o quê? A gente não vê o aquecimento global, a gente não vê com os olhos. Então, parece que a gente precisa ver para crer, a gente precisa acreditar que existe uma tecnologia hoje em relação ao meio ambiente, existe uma tecnologia avançada e pesquisas científicas que comprovam o aquecimento global, e que a gente vai sofrer esses impactos. E os impactos que a gente vê, que é a questão do racismo estrutural também, e o racismo ambiental, e essas medidas e essas grandes crises humanitárias, ela vai impactar principalmente nas populações menos favorecidas, que estão em lugares mais vulneráveis. Então, a gente vai tendo dois problemas aí. Primeiro, a questão das tragédias ambientais, da destruição, e depois das pessoas mais vulneráveis. E o investimento público aí de recursos e de perdas de vidas que são irreparáveis, elas estão sempre em alta, né? Então, a gente precisa trabalhar aí com a política, não uma política de redução de danos, mas uma política de prevenção. E a população precisa acreditar nisso, que isso existe, que a gente precisa refrear um pouco o desenvolvimento econômico, sim, muitas vezes em prol da manutenção do meio ambiente, da preservação das florestas, e vem também a questão das reservas indígenas, né? E você mudar um pouco o padrão comportamental hoje, o estilo de vida, para que a gente consiga viver com menos, né? Com menos, e viver mais com menos. E eu acho que seria um resumo do que eu poderia colaborar. Professora Jandaraci, no sentido do raciocínio da doutora Bianca, a gente tem que fazer essa inversão de lógica, né? Deixar a política de redução de danos e olhar para a prevenção. Afinal de contas, as mudanças climáticas estão aí. A situação será assim daqui para frente, não há como negar. Enfim, então a lógica tem que ser invertida, a sua análise. Bom, corroborando aqui com a fala da doutora Bianca, não é a ausência de estudo ou a ausência de dados, efetivamente, que faz com que a gente esteja despreparado. Infelizmente, o Brasil não tem histórico, um longo histórico em desastres naturais. A gente está vendo um desastre natural. Apesar de ser muito comum, historicamente, nós lidarmos com secas e com enchentes, nunca nessa proporção.
Então, aqui tem uma questão que a gente precisa tratar de governança climática. Não será um ente único que vai começar com medidas de mitigação de riscos. Então, a gente está falando, sim, de políticas públicas que abarquem e enderecem as questões em relação ao impacto da mudança climática. O nível do mar está subindo. As cidades litorâneas, como Salvador, Recife, todo o Nordeste, estão suscetíveis a essa mudança. Especificamente o Rio Grande do Sul, né, já foi divulgado vários estudos, desde o estudo da tragédia de setembro, a gente está falando de setembro, já estamos em maio, menos de um ano, o Rio Grande do Sul está passando por um segundo momento como esse. Todos os dados foram divulgados, orientação científica, pública. Então, o governo do estado, até onde eu sei do Rio Grande do Sul, tenho acompanhado, já estava fazendo um plano de contingência, só que não deu tempo. Então, o que a natureza está dizendo a todos nós, é que não é uma coisa mais do futuro, é hoje. Então, as medidas de mitigação e continuidade disso, elas devem acontecer hoje, não mais daqui a 10, 15 anos, não tem mais tempo para esperar. E a previsão, efetivamente, de uma nova seca já está configurado no norte do país. Né? E aí eu estou falando da região norte especificamente, né? Da região amazônica. Então, essa questão das mudanças climáticas, que apareceu no relatório de risco Global Risk de 2024, como o segundo elemento, o primeiro é a fake news, e a gente está vivendo agora uma segunda onda de fake news em frente a uma grande tragédia de proporção maior do que a Katrina. Acreditem, para quem não acompanhou o que foi o Katrina, né, o que está acontecendo no Rio Grande do Sul é pior do que o Katrina em termos de impacto, porque aquela região é menor do que o estado do Rio Grande do Sul e menor o número de pessoas impactadas. E levaram anos, isso, um dos países mais ricos do mundo, levaram anos para poder recuperar e ainda não recuperou. Então, a gente está falando também de questões econômicas, continuidade de negócios. Então, por isso que a conversa aqui de hoje em diante tem que ser de governança climática. O setor privado, o setor público e toda a sociedade tem que sentar para propor soluções sobre como nós vamos gerenciar todas as crises que virão. Porque esse caso não será o único, infelizmente. Doutor Marcelo Issa, sobre governança climática, a falta de vontade política para esse trabalho de elaboração de governança climática, ou a incompetência mesmo dos nossos políticos, que estão mais preocupados com luta política, nesse momento, por exemplo, na própria ajuda aos que foram atingidos lá no Rio Grande do Sul, você vê luta política para ver quem é o pai da ajuda. É impressionante o que está acontecendo. É muito triste que esse tema que envolve a sobrevivência da espécie no planeta seja capturado por essa politização rasteira. Eu vejo que existem dois pontos de vista em relação à questão ambiental que dividem, assim como a sociedade brasileira está cindida, né, dividem as opiniões em duas metades. Então, aqueles que se identificam mais com a assim chamada direita, veem a questão ambiental, a questão da proteção ao meio ambiente, como um possível entrave ao desenvolvimento econômico, um possível entrave ao crescimento econômico, e costumam atribuir a responsabilidade pelas mudanças climáticas e mesmo a responsabilidade pela redução da emissão de gases de efeito estufa e poluentes de um modo geral aos países mais desenvolvidos, às economias mais desenvolvidas, utilizando para isso um dado que é verdadeiro. Os países desenvolvidos, os Estados Unidos, a Europa, de um modo geral, a China, as principais economias do mundo, têm sim uma responsabilidade maior, não só pelo futuro, mas também pelo que está acontecendo. Nós, no Rio Grande do Sul,
estamos, de certa forma, sim, pagando uma conta que é muito mais dos países ricos e dos países desenvolvidos que nossa. Da mesma forma que países mais pobres que o Brasil vão ser impactados pelo desmatamento que nós produzimos aqui de modo mais acentuado. Esta é uma verdade, mas isso não deve servir como impedimento para que se adotem medidas de proteção rigorosas aqui no Brasil, porque no fim das contas estamos todos, brancos, negros, habitantes de nações ricas, habitantes de nações pobres, todos no mesmo barco, quando pensamos nessa questão da proteção ambiental. Então, me parece que é possível, sim, compatibilizar, ou deveria ser possível compatibilizar uma visão que normalmente está mais associada à esquerda, de proteção ambiental mais rigorosa, com uma visão de desenvolvimento econômico no sentido, a partir desta compreensão, a partir da compreensão de que chegamos num limite, né? Como bem disse a doutora Bianca, a professora Jandaraci, esta, infelizmente, não será a última tragédia desse tipo, né? Nós, daqui por diante, viveremos constantemente esse estado de coisas. Então, nós precisamos realmente afastar essa politização tão nociva e buscar alguma convergência, porque quando nós observamos, e você bem mencionou isso, Mauro, as votações dos últimos anos no Congresso Nacional, todas as questões relativas à proteção ao meio ambiente, todos os alertas feitos pelas organizações da sociedade civil ambientalistas, pelos especialistas em meio ambiente, pelos cientistas, terminaram vencidas, né? Todas as matérias que foram aprovadas no Congresso Nacional, e da mesma forma já há levantamentos no Rio Grande do Sul, foram no sentido de flexibilizar a exploração da natureza, a exploração do meio ambiente e, por consequência, aumentar a emissão de gases de efeito estufa, de poluentes de um modo geral. Então, não devemos ir por um caminho de extrema flexibilização, mas tampouco devemos abrir mão da necessidade de preservar. E podemos sim, para concluir, cobrar das nações mais ricas, dos países mais desenvolvidos, uma postura tão rigorosa quanto a que nós estamos adotando ou devemos adotar, uma postura de muita diferença em relação ao que acontece hoje, porque o que acontece hoje claramente não é suficiente, não é mais suficiente. Doutor Alexandre Barroso, de quem é a responsabilidade por essa missão, por essa tarefa, né, de liderar esse processo de conscientização, de consenso, né, de trazer um consenso para que todos percebam a necessidade que a gente tem da governança climática em razão das alterações climáticas que existem e que não tem outro caminho senão esse consenso, esse entendimento e afastar a polarização. Bom, na minha opinião, isso é de responsabilidade tanto do executivo ou dos executivos, quanto do legislativo ou os legislativos. No meu entendimento, questões ambientais e questões climáticas, bem diretamente à sua questão, também são de responsabilidade do legislativo, mas não só o Congresso Nacional, não só a Câmara dos Deputados, não só o Senado Federal, mas as assembleias legislativas e as câmaras municipais. Respeitadas, claro, as competências privativas e concorrentes, não só de legislação, mas também de atividade de executivo, todas previstas na Constituição, todos os três níveis de legislativo e de executivo podem e devem se unir nesse propósito maior que é o bem-estar da população, que esse é o objetivo do Estado. Todo mundo sabe disso, que esse é o objetivo do Estado, o bem comum. Então, nesse sentido, o legislativo, repito, nos três níveis, ao legislativo não cabe apenas elaboração de leis, mas ele também cabe verificar
avaliar se as leis estão sendo corretamente aplicadas. Também cabe, como foi já dito aqui, que ao legislativo a obtenção e a distribuição de recursos públicos e o acompanhamento da utilização desses recursos públicos. A atividade do legislativo é muito mais ampla. E nós notamos que, quando há vontade política, alguns fazem. Não é um problema legislativo, não é um problema executivo, não é um problema de falta de recursos. Na minha opinião, é uma questão de desejo político, de vontade política, e, nesse sentido, para mim não faz diferença se é governo de direita, se é governo de esquerda, se é governo de centro. Esse problema, como outros tantos, inclusive que envolvem outros elementos que vamos tratar aqui, são maltratados por todos eles. Eu não faço realmente diferença entre direita e esquerda e centro quando o assunto é de cidadania, quando o assunto é de humanidade. Sim. E, nesse sentido também, nós sabemos que o legislativo, os legisladores, deputados, senadores, quando têm interesse, eles influenciam nas nomeações de autoridades, de pessoas em cargos públicos importantes. Eles influenciam muito. Poderiam, por exemplo, influenciar a nomeação de técnicos não políticos para cargos ligados a questões ambientais e climáticas. Essa é uma atividade absolutamente técnica. A técnica, como já foi dito aqui, a gente sabe, cientistas é que entendem disso. São pessoas que se debruçam sobre esse assunto que entendem disso. Não, você não pode botar um advogado para cuidar disso. Eu sou advogado, mas não é minha área. Tem que botar pessoas com conhecimento técnico. Nós conhecemos tanta gente de qualidade que trata disso. Na nossa própria OAB tem a Comissão de Direito Ambiental, a doutora Rosa Ramos, que é extraordinária nesse sentido. A doutora Patrícia, que foi presidente da CETESB, agora também é uma pessoa extraordinária. Não falta gente técnica e consciência ética para realizar esses assuntos. E não só, repito, influenciar na nomeação de técnicos, mas também, em suma, ter um comportamento ativo em relação aos executivos. De novo, nós sabemos que quando um membro do legislativo se interessa, ele bate a porta do presidente da República, bate na porta do prefeito, bate na porta, o federal no estadual, o estadual no vereador, o senador bate na porta de todo mundo. Isso é uma questão agora. Por que que isso acontece, na minha opinião? Infelizmente, e isso, de novo, contamina todos. É aquilo que aparece para obtenção de votos. Porque questões ambientais, questões climáticas, só vão à imprensa quando existe uma catástrofe como essa. Essas pessoas, em geral, estão preocupadas com obras que dão visibilidade, assuntos que acham que vão atrair votos, atrair os interesses deles, etc. E assuntos que são de principiológicos, assuntos que são fundamentais, eles deixam de lado porque entendem que não é voto. É isso. Muito bem, vamos seguir o próximo tema agora do programa Gente que Fala, edição de quinta-feira. Sempre por aqui é o Gente do MPD que Fala, parceria nossa com o Movimento Ministério Público Democrático, pela 365, sua rádio de todos os dias, AltV, TV da internet, redes sociais, nosso canal no YouTube, e às 10 horas da noite a retransmissão pela Rádio Cultura AM 990 de Dois Córregos, no Centro-Oeste paulista. Para falar sobre o seguinte: agora, no finalzinho de abril, o Tribunal de Contas da União aprovou uma medida que permite classificar como sigilosas informações sobre viagens de autoridades em aeronaves da Força Aérea Brasileira. A Corte de Contas alega que a divulgação desses dados poderia colocar em risco a segurança das instituições e de altas autoridades, mesmo após essas viagens. A decisão beneficia os presidentes da Câmara, do Senado, do Supremo Tribunal Federal e o vice-presidente da República. Doutor Marcelo Issa, especialistas alertam, para sua análise, que essa medida enfraquece a lei de acesso à informação, claro, que foi criada, que está aqui já há um bom tempo, para garantir a transparência das ações estatais. De fato, né? Pois é, o Brasil foi uma das últimas nações democráticas do mundo a contar com uma legislação de acesso à informação pública, e nós temos ainda hoje resquícios de uma cultura muito pouco democrática e republicana, no sentido de resistências
a fornecer informações de interesse público ou informações sobre o que fazem ou deixam de fazer os agentes públicos e agentes políticos. É uma vergonha, é lamentável que o Tribunal de Contas tenha tomado uma decisão como essa, de restringir o acesso a informações desses representantes da população brasileira, ou do Poder Judiciário, que utilizam de recursos públicos, de instrumentos públicos, aeronaves públicas, para se deslocar alegando uma inexistente situação de risco potencial, porque, como você bem disse, Mauro, que risco pode haver na divulgação posterior da viagem sobre os dados desse deslocamento? É um grande absurdo, é a inversão do princípio da legislação que orienta a transparência como regra e o sigilo como exceção. É lamentável, é vergonhoso, é uma decisão absolutamente equivocada do Tribunal de Contas da União. Professora Jandaraci, sua análise. Seu áudio fechado, professora. Isso. Agora vai. Bom, como bem colocou o doutor Marcelo Luiza, a gente está falando de ausência de transparência. E não tem o que se argumentar. Nós continuamos regredindo na agenda da transparência no país, né? Nós vivemos de pequenos avanços e grandes retrocessos. Eu acho que o que eu acredito, na verdade, que, de novo, a sociedade precisa se posicionar. Nós continuamos legislando, né? O país, os legisladores, as pessoas que foram eleitas e estão no poder hoje, graças à sociedade civil, continuam legislando no obscurantismo, né? No apagar das luzes. Então, a gente vive desses pequenos retrocessos, né? Pequenos, grandes retrocessos. Então, isso, na verdade, fato em face, é uma resposta aos questionamentos que foram feitos em viagens não oficiais, que não tinham nenhum objetivo, né, de dever público, utilizando aeronaves oficiais. Então, é muito claro isso, não há dúvida em relação a isso. O que nós, como sociedade civil, precisamos é continuar pontuando e fazer moção em relação a essas situações. Eu entendo, a gente critica o legislativo, a gente exerce pouco o nosso poder, né, de vocacional, de questionar os legisladores e todo o poder público em relação a situações como essa. A sociedade civil em si, ela questiona muito pouco. Então, acho que tem um exercício de cidadania que a gente precisa retomar em relação a isso. A gente precisa continuar pontuando, né? Nós é que pagamos o salário de todos eles. Então, acho que é muito importante, através dos nossos impostos, importante a gente se posicionar e, de forma agrupada, inteligente, sem haters, sem negacionismo, sem pregação de ódio, mas de forma muito objetiva. Aqui a gente não está pregando ódio em relação a nenhum ente público, mas é importante que a gente tenha transparência com o uso dos recursos. Doutora Bianca, é interessante o seguinte ponto em relação a esse tema, né, de esconder informações que deveriam estar abertas sob transparência a partir da Lei de Acesso à Informação. No governo Bolsonaro, a gente viu muito essa questão de esconder informações, por manter sigilo durante 100 anos. O presidente Lula também fez esse movimento mais recentemente, criticando o que aconteceu no governo passado. E a gente não está falando de governo A ou B, a gente está falando de uma entidade, do Tribunal de Contas do Estado, que é um órgão do Estado, não pertence ao governo A, B ou C, né? Isso, Mauro, eu corroboro com o que todos falaram, mas eu tenho um contraponto aqui. Primeiro, quando você fala em manter sigilo de 100 anos, ou manter sigilo de 5, ou manter qualquer sigilo em relação a atos do governo, eu penso na pergunta, né? Você tem medo de quê? Né? Então, assim, de que se tem medo na transparência? E em relação ao Tribunal de Contas, e aí eu tenho um viés republicano e tem um anti-republicano que eu queria pensar aqui rapidamente para não me alongar, mas é que o seguinte, eu acho que a única restrição que a gente vê com mais desconfiança ainda assim, essas informações posteriores. Você
preservar uma autoridade em situação em tempo real, acho que se justifica. Porque existe um contexto maior, né, em relação às forças da FAB e dessas autoridades que circulam, que é que a gente está no mundo em guerra, né? Nós temos aí a Rússia lutando com a Ucrânia numa aparente guerra entre os dois países, que na verdade não é. Você percebe, a Ucrânia ela é utilizada para mover uma guerra que, na verdade, são entre potências. A Ucrânia é utilizada ali como o ponto, o ponto focal do fogo, mas, na verdade, o fogo é muito maior e é socioeconômico que está entre as potências, da Rússia e os Estados Unidos e, eventualmente, a China. Aí, nesse contexto maior, não é? Que, na verdade, se utiliza muito a Ucrânia, mas, na verdade, uma guerra das grandes potências através da Ucrânia. E aí vem, do outro lado, a questão de Israel e da Palestina, que também traz um contexto forte, religioso, de grandes massacres de crimes contra os direitos humanos, que está no outro lado também em guerra. E nesse contexto que temos o Brasil, como o maior país da América Latina, que é um país pacífico que recentemente conseguiu manter o regime democrático. Então, assim, nós somos foco no mundo desse conflito, desse fluxo de ingerências internacionais. Estamos, sim, no foco, no radar de crimes de organizações internacionais, de organizações que trabalham de forma não só organizada, mas globalizada e altamente com tecnologia avançada, né? Com uma inteligência artificial. Então, assim, como se garante também esse trânsito dessas autoridades? Isso é um discurso real, republicano real. Agora, a forma como isso é utilizado, esse desvirtuamento, o desvio da finalidade disso, é que gera desconfiança. E da mesma forma que a gente tem um ditado que diz que a confiança ela se conquista, a desconfiança também foi conquistada. Então, é muito legítima essa sensação que a gente tem de desconfiança dos atos governamentais, independente de que governo for, e que é uma pena, porque as instituições precisam restabelecer essa relação de confiança para que, quando se tem uma decisão dessas, pessoas entendam que isso foi feito de uma forma coerente, real, fundamentada, e que é melhor pelo país, e não como um ponto de desvio, né, de corrupção ou de fazer coisas erradas. Sim, doutor Alexandre Barroso, até para a gente tentar buscar uma resposta aqui para a pergunta da doutora Bianca, as autoridades têm medo de quê, né? Isso é muito interessante, realmente. Mas já antecipando o meu pensamento, eufemizando, eu acho que é um exagero do TCU. Porque segurança não é incompatível com transparência. A Constituição, nós sabemos, tem inúmeros princípios que podem ser entendidos como conflitantes, mas não são. Por isso, o princípio da proporcionalidade. Como já foi dito aqui, são todos servidores públicos, devendo estar realizando serviços públicos, e a Constituição fala também expressamente nessa necessidade, os princípios básicos do serviço público, que envolvem, claro, a transparência. Outra coisa, o aparato que se tem gasto no Brasil com segurança é milionário, quase compatível realmente com as forças de países belicosos por natureza, como são Estados Unidos e Rússia. Só se vê a imprensa falando, e eu vejo muito, porque é a minha área, o ministro do Supremo tem 5 seguranças. Isso numa festa, eu vi aqui recentemente, num aniversário de um advogado, isso é 5 seguranças, 3 carros da Polícia Federal. E outros tantos nesse sentido, em aeroporto, etc, etc. É muito dinheiro que o país gasta com segurança. Muito dinheiro. Demais dinheiro até com segurança. Não que eu acho que não precisem de segurança, eu concordo com essa manifestação aí das entidades magistrados de entender a magistratura como atividade de risco. Eu acho que o Ministério Público também é uma atividade de muito risco, mas tem que ter limite. Tem que ter limite da razoabilidade, que também é princípio constitucional. Outra coisa, o Brasil não tem histórico de atentados nem realizados por nacionais nem estrangeiros.
Não existe isso. A gente ouve falar uma coisa ou outra, lá a morte do Juscelino, do Castelo Branco, coisas que aconteceram no passado. Teve o episódio da faca do Bolsonaro, mas ali era uma manifestação enorme. Não tem histórico de atentado que possa justificar esse tipo de coisa. O Brasil também não costuma se envolver efetivamente em conflitos externos. Apenas declarações positivas, negativas, felizes, infelizes. Não se tem notícia do Brasil enviar, a não ser tropa de paz, mas não é o caso, enviar tropas, armamentos, elementos econômicos, financeiros, para nenhum desses conflitos. Eu, por exemplo, posso estar enganado, mas eu não tenho notícia de alguma posição do Brasil, diplomática que seja, que justifique isso. Mas também tem mais a falar, só mais um pouquinho que eu posso dizer, é que essa situação de não apresentar, mesmo depois que aconteceu a viagem, é um convite, é um convite mesmo à corrupção, entendida em sentido amplo. Todo mundo aqui já disse que não deve, não teme. Todo mundo tem que prestar contas. Guardadas as proporções, os limites do bom senso, todo mundo tem que prestar contas. Depois da viagem realizada, depois do voo, como é que pode? Então, a resposta está dada. O medo de quê? O medo de alguma ilegalidade ser descoberto, o medo de uma corrupção ser descoberta. Exatamente isso. Só para complementar, infelizmente o Brasil nem sempre a ética caminha com a legalidade. Então, incluiria também a ética. Tem situações que são legais, mas não são éticas, e essa turma vive fazendo isso. Então, é a ilegalidade e a ausência de ética. Vamos seguir. Próximo assunto aqui no programa Gente que Fala, edição de quinta-feira, é o Gente do MPD que Fala, parceria nossa com o movimento do Ministério Público Democrático. Olha, pessoal, um número crescente de governos e autoridades políticas tem falhado em garantir um ambiente propício para o exercício do jornalismo, comprometendo o acesso do público a informações confiáveis, independentes e diversas. É o que revela a nova edição do Ranking Mundial da Liberdade de Imprensa, que foi elaborado pela Organização Repórteres Sem Fronteiras. Vejam só, a entidade se preocupa com um aumento da pressão estatal e política sobre os meios de comunicação. Professora Jandaracy, vamos a algumas informações aqui para a sua análise. O Repórteres Sem Fronteiras destaca a falta de vontade política em cumprir os princípios da proteção dos jornalistas, por exemplo, no Oriente Médio, na guerra em Gaza, com a morte de 100 repórteres palestinos. Na Ásia, a prisão de jornalistas, a censura aos conteúdos lá na China. Aqui pertinho, na Argentina, o fechamento da maior agência de notícias, feita aqui pelo presidente Javier Milei. E também por aqui, nas Américas, a dificuldade da cobertura das ações do crime organizado em toda a região. Sua análise. Bom, a gente tem tem vivido nos últimos anos, e aí muito recente, não é uma coisa de agora, mas assim, com forma mais intensa, né? Essa perseguição à verdade e a contrapontos, né? A gente vem de um histórico, por exemplo, na Europa, com a Rússia, já há algumas décadas, isso acontecendo, e isso vem tomando uma proporção muito maior. Novamente, eu trago a perspectiva do poder público, e aí você tem essa questão, né? Se a gente está falando de uma ditadura, como de um país democrático, como essas instituições protegem o exercício da divulgação, o exercício da comunicação, do jornalismo. Então, a gente precisa ter essa atenção. O que hoje eu costumo dizer é o seguinte: a quem interessa tanto silêncio e meias verdades, né? Então, a gente precisa entender isso. Observe que tem um comportamento muito claro entre os países onde se vivem a democracia, o nível democrático é muito baixo. Observe que tem um comportamento de extrema, especificamente, de todos os extremos, levando a esse silenciamento e essa desinformação. Então, como eu falei no começo da nossa conversa aqui hoje, esse é um dos maiores riscos. A gente hoje vive global, de forma global, né? Como você bem colocou, o maior risco é desinformação.
nós estamos vivendo o risco da desinformação. Isso leva a tomar decisões enviesadas, a seguir caminhos enviesados, porque a informação não está chegando de forma clara. Observem esses últimos acontecimentos. No meio de uma tragédia, quantas fake news saíram nessa última semana? A dificuldade do exercício para salvar, porque né, o exercício do jornalismo até para salvar vidas. O que está acontecendo hoje, não só na guerra Rússia-Ucrânia, mas também Israel e Palestina. Então, esse conjunto, né, de ações na Argentina, que está tendo um retrocesso absurdo. Então, a gente tem visto, de uma forma muito contínua, esses movimentos que a gente achava que não existia mais, tomando força. Então, acho que agora é um momento de muita atenção, né? E efetivamente continuarmos o bom combate. Mauro. Doutor Marcelo Issa, sobre essa crise na liberdade de imprensa, em um ano especialmente complicado, não, um ano movimentado, né? Movimentado do ponto de vista das notícias políticas, porque vai ter muita eleição acontecendo em muitos países mundo afora, né? Este ano. O Brasil melhorou nesse ranking do Repórteres Sem Fronteiras, mas ainda apresenta uma situação que não é confortável. Acho que é importante extrair daí dois pontos. Um primeiro de reflexão da própria imprensa. É preciso que a imprensa, o jornalismo profissional, se debruce sobre essa questão, né? O que tem levado tantas pessoas a desconfiarem cada vez mais da atuação dos veículos de imprensa. É claro que a desinformação, as redes sociais, o acesso à informação de má qualidade interfere, mas e talvez seja o principal motivo. Mas por que também não é, o prestígio das organizações de imprensa tem decaído tanto junto à população? Acho que é uma reflexão importante de ser feita, um momento propício para isso. Por outro lado, entendo que a população precisa também tomar consciência de que a propagação de notícias ou a atividade informativa que é realizada pelos veículos oficiais de imprensa, ela tem a condição de ser responsabilizada de modo mais objetivo pela legislação, pelo Poder Judiciário. Ou seja, quando uma informação é produzida por um jornalista ou por uma empresa de jornalismo, um jornal, uma revista, um canal de televisão, nós sabemos quem está, né, divulgando aquela informação. Existe um compromisso legal dessa pessoa que divulga a informação, desse veículo que divulga a informação, em transmitir essa informação de modo fidedigno, de modo real. E caso o jornalista ou a empresa não o faça, podem ser responsabilizados. Agora, no mundo das redes sociais, no submundo das notícias, dos vídeos, das figurinhas e memes e etc., que circulam de modo apócrifo, essa possibilidade de responsabilização não existe. Então, acho que é papel da imprensa, primeiro, se questionar a respeito, como eu disse inicialmente, mas também abraçar essa causa, não que já não esteja fazendo, mas talvez de modo mais incisivo e com a colaboração de toda a sociedade. Por isso a gente sempre insiste nesse ponto, né? Mas é importante que a população tome consciência, né, do papel fundamental que o jornalismo profissional desempenha no país, na sociedade, na democracia. Doutor Alexandre, claro, a imprensa precisa fazer a sua autocrítica, e pegando aqui um termo usado pelo doutor Marcelo, que é a questão do prestígio,
da imprensa, será que esse prestígio não acaba em queda a partir do que a gente observa no jornalismo militante, no jornalismo ativista, que não é feito pela imprensa profissional de uma maneira geral. Um ou outro acaba fazendo. Mas, em grande parte, isso acontece no submundo das notícias, nas redes sociais, aquilo que vai parar no WhatsApp, e que grande parte das pessoas entende aquilo como verdadeiro, ou se não entende como verdadeiro, bota para circular para ver simplesmente o circo pegar fogo. Ou seja, isso acaba afetando o prestígio também da própria imprensa profissional. Bem, eu entendo que esse problema de desrespeito, de censura, de amordaçamento da imprensa é generalizado, é mundial e, de fato, não é de hoje. Eu identifico isso no Brasil, inclusive, não é só os episódios já mencionados aí, mas no Brasil não é de hoje que tem esse tipo de verificação seletiva daquilo que viola ou não os direitos à informação. A liberdade de imprensa é absolutamente compatível com o Estado Democrático de Direito, é inerente ao Estado Democrático de Direito. Ela importa em exercício regular e efetivo da cidadania. É um dever do Estado e obrigação das empresas privadas e públicas que tratam desse assunto. Todo cidadão, cidadão ou não, aliás, todo povo precisa saber a realidade e essa realidade tem que ser apresentada. Eu sou radicalmente contra a censura direta ou indireta de qualquer natureza. Porque existem meios da legislação, e não são poucos, de resolver esse tipo de situação. A começar porque a imprensa em geral, principalmente radiodifusão, é uma concessão pública. E ela é renovada por lei ou não, deve ser renovada ou não por lei, periodicamente. Há critérios na legislação, critérios objetivos e rígidos para saber se determinado grupo de imprensa, determinado jornal, determinada TV, determinado rádio, está ou não cumprindo essa legislação. Tem legislação, inclusive, que limita a quantidade de pessoas a serem sócios, as qualidades das pessoas a serem sócios, impede estrangeiro de ter gestão sobre empresa. Eu conheço, de fato, muito bem essa matéria, porque há muitos anos, há mais de 20 anos, eu trabalho por uma dessas grandes redes de radiodifusão, jornal, etc. Então, conheço de fato isso muito bem. O executivo, o legislativo, o Ministério Público e o Judiciário têm como cuidar desse assunto, inclusive por meio das indenizações. Claro que tem. Como foi dito aqui, como tem também como verificar sobre precedentes, tem condição de verificar sobre as fake news, que são um câncer no Brasil, principalmente. Agora, é também importante se ter a mesma confiança nos órgãos públicos, como no judiciário, que vai julgar de acordo, de fato, com o direito aplicável à espécie. O Ministério Público também não jogar para a torcida e propor ações civis públicas, ou audiências públicas, ou inquéritos civis que não se sustentam. É muito comum isso acontecer, eu digo como advogado da área. Audiência pública que não tem menor sentido, inquérito civil que não tem menor fundamento, liminares também que prejudicam a empresa sem também a justificativa legal, porque muito pouca gente entende de radiodifusão no Brasil, muito pouca gente entende de fato de imprensa no Brasil e faz as coisas sem o devido estudo. Agora, a meia-culpa também tem que acontecer, lógico. Os órgãos de imprensa têm que contratar jornalistas, não palpiteiros. A gente vê em todas infelizmente, quase todas, as redes de televisão e rádio, palpiteiros. Então, tem que cobrar dessas empresas também e do Estado a realidade. Vamos seguir agora mais rapidamente. Doutora Bianca, eu vou entrar aqui já no próximo assunto para dizer o seguinte: o Ministério Público desempenha um papel fundamental na investigação dos casos de corrupção, como o que a gente viu durante a Operação Lava Jato, por exemplo, né? Porém, as recentes revisões feitas pela Justiça e motivadas
por erros na condução das investigações, tem ajustado os espaços de atuação do Ministério Público. O Supremo Tribunal Federal validou a autonomia do Ministério Público, mas estabeleceu limites, como a necessidade de autorização judicial para prorrogar investigações. Eu quero repercutir o seguinte: essa medida foi saudada pelo Dr. Roberto Liviano, presidente do Instituto Não Aceito Corrupção, porém, por outro lado, ela é criticada por alguns procuradores que consideram que esse movimento da Justiça, do Supremo Tribunal Federal, traz restrições à liberdade de investigar. Sua análise, doutora Bianca. Primeiro, Mauro, eu gostaria de tratar só um trecho em relação ao item O anterior da anterior. liberdade de expressão em relação aos jornalistas, porque a gente precisa pensar em relação aos jornalistas, a defesa do direito a defender direitos, né? Então, o que a gente vê nessa questão da perseguição dos jornalistas são sempre aqueles que estão envolvidos, né, em ativismos de direitos humanos, são os ativistas. Você vê essa questão de jornalistas, você traz a política, mas você traz aí embutido também ambientalistas, você traz os ativistas dos direitos índios. Eu acho que a comunidade internacional, e aí eu cito a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, né, tem expedido medidas cautelares em defesa e pedido ao Estado brasileiro que efetive medidas de proteção à liberdade e ao excesso de ameaças e perseguição que esses jornalistas sentem. E isso é muito, muito, muito grave mesmo, porque ali implicitamente tem várias comunidades envolvidas e lideranças, e isso é muito importante. Sim, mas voltando para a investigação do Ministério Público, acho que a gente sofre um pouco da questão e é necessário freios e contrapesos, né? Você garantir uma investigação por um lado e por outro você colocar limites. Isso faz parte do Estado Democrático de Direito. Eu acho que você não pode, você não é franqueado a ter uma liberdade de tanto de investigação quanto de proposição de medidas judiciais, quanto até de resolução de conflitos, de autocomposição, sem uma regulação, porque a regulação ela traz critérios objetivos, ela traz segurança jurídica, ela traz a impessoalidade, a despatrimonialização do direito, porque, infelizmente, às vezes a gente leva a instituição muito pelas pessoas. Então, assim, o peso do corpo, né? A gente fica assim, a gente tem que levar isso com o peso do corpo. E não pode ser assim, a instituição ela precisa de regramento, e que sai um, entra outro, e aquele procedimento vai ser adotado. A gente precisa dar essa segurança, tanto para quem conduz a investigação, como para um colega que substitui. Então, eu não vejo com nenhum tipo de essa questão da regulação e de impor limites a relação à investigação. Mas, claro, garantindo ao Ministério Público a investigação. Por quê? Porque o Ministério Público também tem, dentro da atribuição, controle externo da atividade policial. Então, se você diz ao Ministério Público que ele só está dependendo da uma autoridade policial para investigar, uma autoridade que ele mesmo pode investigar, como é que fica essa relação? Você alivia uma competência de uma atribuição do Ministério Público, que é o controle externo. Se ele, em tese e constitucionalmente, ele tem dentro das atribuições o controle externo da atividade policial, ele também precisa da liberdade e do poder investigativo, de instaurar os procedimentos. E a gente tem tratado muito essa questão do sistema policial, né, das mortes letais, da atuação da polícia, e que gera letalidade. A gente precisa ter um ponto muitíssimo sensível e muito caro para o Ministério Público brasileiro, e a gente precisa ter realmente uma independência, uma autonomia para enfrentar essas demandas sensíveis que envolvem o poder de polícia do Estado, né? E a gente tem essa questão que acho que vem muito aí em relação a essa garantia do poder de investigar. Você garante o poder de investigar por um lado, estabelece limites e regulação, que é um fator de segurança tanto para quem está investigando como para quem é investigado e para toda a sociedade, inclusive para a advocacia. Mais um tema por aqui, eu vou passar rapidamente também, que é o último aqui do nosso roteiro, e temos perguntas aqui também da nossa audiência para cada um de vocês. Olha, gente, para repercutir o seguinte episódio: o Rodrigo Amorim, pré-candidato à Prefeitura do Rio de Janeiro pelo União Brasil e alinhado ao bolsonarismo, tornou-se o primeiro deputado condenado por violência política de gênero no Brasil, com base em lei criada em 2021.
Por 4 votos a 3, o TRE lá do Rio impôs a Rodrigo Amorim a pena de 1 ano, 4 meses e 13 dias de prestação de serviços comunitários. Segundo a Procuradoria Eleitoral, um discurso na Assembleia Legislativa lá no Rio, o Rodrigo Amorim assediou, constrangeu e humilhou a vereadora do PSOL em Niterói, Beni Brioli, por ela ser mulher trans. Professora Jandaraci, a análise do seguinte: a gente tem no Brasil leis que pegam e leis que não pegam. Eu confesso, quando essa lei foi criada em 2021, pensei, essa lei não vai pegar porque ela vai envolver sempre os políticos que vão infringir, vão cometer aí os seus crimes, mas não vão ser punidos por isso. Então, de fato, é uma ótima novidade a gente saber que já temos uma condenação de um político, um deputado, né, que falou o que falou na tribuna da Assembleia Legislativa. Até que enfim, né? Até que enfim. A gente tem que falar isso. Até que enfim alguém é punido pelas suas falas transfóbicas, homofóbicas, machistas. E essa punição é um ato civilizatório. A gente precisa mudar de patamar enquanto sociedade. É um ato civilizatório, educativo, inclusive. Né? Infelizmente, a punição ela tem um poder educativo. As pessoas precisam entender que agredir uma outra pessoa, independente da orientação sexual, raça, religião, é crime nesse país. Então, vamos comemorar e vamos vibrar e que sirva de aprendizado para os demais. É um momento, esse momento é muito importante para toda a sociedade. É um momento muito educativo. A gente tem que propagar essa notícia aos 4 ventos, que ninguém está acima da lei. Eu acho que esse ponto mais importante. Não existe ninguém acima da lei. E eu acho muito importante que as pessoas saibam e conheçam. Olhe, um teoricamente acima da lei foi condenado. Imagine um ser comum. Porque essa violência não se restringe apenas a esse ambiente, né? Infelizmente. Acontece em vários ambientes e as pessoas precisam saber que ninguém está acima da lei. Perguntas aqui da nossa audiência. A gente tem 4 minutos, 4 perguntas. Eu vou pedir brevidade, então, 1 minuto para cada um nas respostas. A professora está com a palavra, Jandaraci. A Juliana Almeida, no Facebook, quer saber o seguinte: quais são as reformas institucionais, outras reformas institucionais, pergunta ela aqui, que poderiam fortalecer o sistema judicial e o combate à corrupção no Brasil? Bom, a gente tem não é só o judiciário, né? A gente tem um processo, e aí a corrupção ela acontece não é só do ente público, o ente privado também. Então, a gente precisa de mais punições, mais regramentos, e que o próprio sistema, e aqui tem uma questão de autorregulação, também atue em prol desse modelo corretivo. Porque para existir a corrupção tem que ter um corruptor do outro lado da história. Né? Então, a gente sempre olha o público e dentro do setor privado também acontece corrupção. Então, acho que o mais importante é a legislação cada vez mais forte e também não só a lei, mas o cumprimento da lei e as consequências dessa lei, assim como também a autorregulação dentro do setor privado, como existe nos bancos, como existe em algumas instituições. Sim. Doutor Marcelo Issa, pelo Instagram aqui, o João Souza quer saber o seguinte: o que seria necessário para a Defensoria Pública se tornar mais abrangente e efetiva? Bom, a Defensoria Pública reivindica autonomia financeira também, né? A Defensoria Pública tem autonomia administrativa, mas, assim como as demais instituições do sistema de justiça, é uma demanda das diferentes defensorias públicas estaduais, Brasil afora, e também da Defensoria Pública da União, essa autonomia financeira, porque, segundo essas instituições, isso permitiria uma maior abrangência desse serviço que as defensorias públicas prestam. Muito bem, então respondida aqui a questão do João Souza, também da Juliana Almeida. Agora a pergunta do Jaime, do Jardim Bonfilholi, aqui em São Paulo. Obrigado, Jaime. Obrigado a todos. Qual sua posição, doutor Alexandre, sobre juiz de garantias que está em fase de implementação? É a pergunta do Jaime. Eu considero uma medida importante.
Eu acho que toda e qualquer medida que tenha como destino implementar, assegurar e garantir os princípios processuais constitucionais, entre eles o acesso à justiça, entendido como acesso à ordem jurídica justa, ao contraditório, ampla defesa e o devido processo legal, devem ser aplaudidos. Embora eu não seja criminalista, mas é sabido que de vez em quando acontece mesmo algum equívoco, algum erro, e às vezes medidas de autoridades também incompatíveis com a dignidade do cargo. Isso é conhecido. O sistema todo de justiça sabe disso. Então, mais ou menos como também a doutora Bianca falou há pouco, se você tem que ter liberdade, mas tem que ter limites. Ninguém está acima da lei, ninguém é mais do que a lei. Então, você dá liberdade para a polícia trabalhar, dá liberdade para o Ministério Público trabalhar, mas também o judiciário trabalhar, mas tem que saber se as garantias daquela pessoa estão sendo ou não efetivamente respeitadas. E o juízo de garantias basicamente é isso. É uma análise prévia que garante isso. Doutora Bianca, a Fernanda Gonçalves, bem rapidinho aqui para a sua resposta, ela também está no WhatsApp. Obrigado aqui, Fernanda. Como podemos garantir, ela pergunta, um equilíbrio adequado entre a segurança e a transparência na divulgação de informações governamentais? A gente tratou bastante disso, claro, respeitando a lei de acesso à informação, né? Sua resposta, um pouco mais que a gente pode trazer aqui para a Fernanda. Primeiro, eu queria agradecer a Fernanda pela pergunta e dizer a ela que a gente tem que partir da premissa que a regra é a transparência e o sigilo é a exceção. E essa exceção tem que estar bem fundamentada e, lógico, e acho que, como foi bem ponderado aqui, essa decisão que diz que a posterior você não pode divulgar, também milita um pouco contra essa questão da transparência. Então, deve sim existir garantias de transparência em relação a isso, e também de segurança, e tudo é equilíbrio, bom senso e fundamentar. Você tem que ter uma situação específica prevista na legislação para você dar uma exceção de um sigilo de forma casual, pontual, e uma forma de exceção, e não que isso se torne regra. Mas, Mauro, eu posso comentar sobre o caso da violência política? Rapidinho, já terminou o tempo, Vamos né? lá, vamos lá. Não, é só isso, dizer que a questão da condenação de violência política do deputado lá do Rio não foi a primeira, porque teve um vereador em Russas, no Ceará, que já tinha sido condenado ainda também por violência política no TRE do Ceará. E dizer que eu acho que isso é muito importante nesse ano de eleição eleitoral, e aí, principalmente, que a gente tem um especialista aqui em transparência partidária, né, a necessidade do comprometimento dos partidos em relação a essa pauta, e dizer que acho que as candidaturas de grupos vulneráveis, e aí entra a mulher, os negros e a população indígena, né, e outras etnias, eu acho que é a última etapa para a consolidação da democracia. A gente precisa que essa diversidade entre na política brasileira e garanta ela um ambiente livre de violência. Então, esse caso do Rodrigo Amorim foi o segundo, então. O primeiro foi no Ceará, então, o vereador. O primeiro foi um vereador do Ceará, em Russas. Eu não tenho o nome dele aqui, mas deixa eu ver se eu consigo aqui. O vereador que foi sem partido em Russas foi condenado à prática de violência política de gênero praticado contra as deputadas estaduais Larissa Maria Fernandes, Josefa e Juliana. Isso Muito no bom. TRE do Ceará. Eu acompanho bem essa pauta. Importante informação, doutora Bianca, e então a lei pegou, de fato, a lei pegou, e como, para usar os termos aqui da professora Jandaracy, é o marco civilizatório sendo construído, sendo Sim, efetivado. mas eu acho que está muito otimista essa questão que a lei pegou. A gente precisa que ela pegue efetivamente. As eleições desse ano vai ser um termômetro bem interessante, que são eleições municipais, que são uma eleição que atende um maior público de mulheres, muitas mulheres candidatas a vereadores. Então, a gente espera que a Lei 14.192 de 2021 finalmente entre no sistema de justiça através das denúncias, para que a gente consiga dar respostas, né? E o sistema de justiça possa avaliar e aí construir um sistema de decisões mais consolidadas para que isso funcione preventivamente também. Ponto final nessa edição do programa Gente que Fala de hoje. Sempre às quintas-feiras é o Gente do MPD que fala, parceria nossa com o movimento do Ministério Público Democrático. Participaram com a gente hoje e o nosso agradecimento, doutora Bianca Estela Azevedo Barroso, promotora de justiça em Pernambuco, doutor Marcelo Issa, advogado, cientista político, diretor do movimento Transparência Partidária,
a professora e empresária Jandaracy Araújo e também o doutor Alexandre Barroso. Ele é especialista, mestre e doutor em Direito Processual, sócio fundador da Alexandre Barroso Sociedade de Advogados. Mais uma vez, o nosso muito obrigado em nome de toda a equipe do programa Gente que Fala. Há 23 anos no ar, sempre uma realização da ABCom. Apresentação minha, Mauro Friesman. Pauta e redação, Luiz Ferro. Zenilda Salvato, nossa diretora de produção. Jornalista Fausto Camunha, nosso diretor-geral. Você aí do outro lado, sempre a razão da nossa presença por aqui. A gente volta amanhã pela 365, sua rádio de todos os dias, TV, TV da internet, redes sociais, YouTube e a retransmissão às 10 da noite pela Rádio Cultura AM 990 de Dois Córregos, no Centro-Oeste Paulista. Para você que vai seguir aqui na 365, música de qualidade, uma programação especial para você nesse início de tarde. Um abraço, tchau, até amanhã.